Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rei dos Sites. E hoje a gente vai falar o que é melhor na programação, back-end ou front-end, quem que ganha mais. Galera, esse é o Diogo. Pra quem não me segue aí no Instagram e no TikTok, nosso perfil hoje chegou em 100 mil seguidores, tanto no Instagram quanto no TikTok, 90 mil. 90 mil no TikTok, então segue nós nas redes sociais. O Diogo aparece em todos os meus vídeos lá, todos não, né? Mas boa parte dos vídeos lá. Vários cortes no TikTok a gente faz com ele, então acompanha a gente aí. E fala pra galera se inscrever no canal aí. Se inscreve no canal, isso aqui vai crescer muito ainda, a gente tá começando agora e já tá dando muito resultado, então acompanha essa jornada aí. Sim, e deixa no comentário o que vocês acham sobre o que a gente vai falar aqui, sobre front-end e back-end. Bom, a pegada é meio que sem roteiro. Eu acho que a gente trabalha com tecnologia há um tempo suficiente para conseguir fazer um vídeo, pelo menos, sem precisar sobre isso. Bom, primeiro dê suas opiniões, o que você acha que uma pessoa que está começando agora deve ir, front-end ou back-end, e explique, na sua visão, o que é o front, o que é o back na sua cabeça. O front, na minha cabeça, é o que o cliente vê, as telas, bem simplificadamente, e o back-end é o que o cliente não vê. Então, a partir do momento que você está dentro de uma rota de API, aquilo ali já seria back-end. Sim. Então, tudo que mexe com dado seria a parte do back-end e com tela, estilo e visual seria a parte do front-end. Só que o front-end de verdade, o cara tem que saber fazer essa integração, né? Chamar API e tudo mais. Então... Tá, mas vamos supor, você deu a referência de front-end como sendo aquela pessoa capaz de construir sites. Sim. A inteligência artificial não vai roubar esse cara, o trampo desse cara? Sim, vai reduzir bastante o trampo desse cara, mas do back-end também. Por quê? Porque a inteligência artificial, na verdade, ela lida melhor com dado do que com estilo, eu acho, hoje. Mas e esses sites que criam sites tipo V0, Bolt AI, que você consegue criar sites em poucos prompts? Com certeza. Hoje, na verdade, a área de tecnologia, ela acaba perdendo muita demanda por causa desse tipo de site. Então, acho que cada vez menos vão ter demandas de tipo, preciso de uma landing page simples, porque com 2 prompts você vai conseguir fazer. Sim. Mas, ainda assim, para iniciar, eu começaria pelo front-end. Pelo nível de facilidade. Até porque tem pessoas que não sabem fazer isso com 2 prompts. E se você tiver um Q2 ali, você consegue mandar 2 prompts para criar um site em 5 minutos. Sim. Então, pelo nível de facilidade que o front-end tem hoje, eu começaria pelo front-end se eu tivesse iniciando na área de programação. Mas eu acho que o back-end paga melhor a longo prazo, pelo nível de complexidade. Eu acho que numa aplicação muito escalada, o trabalho do front-end meio que ele é quase o mesmo. Ele acaba ficando... Vamos supor, você pega o Instagram. A tela do Instagram muda? Muda. Mas ela não muda na mesma velocidade que a estrutura de todos os servidores para aguentar a quantidade de 1 bilhão de usuários simultaneamente mexendo na plataforma. Sim. O back-end acaba tendo muito mais trabalho recorrente, né? O front tem o trabalho inicial ali e tudo mais, mas eu acho que o back-end ele acaba sendo muito mais importante. Uma vez que o front está pronto, dificilmente você vai ter que ficar mexendo muito nele, a não ser que tenha a ver com melhorias. Sim. Quando está relacionado a bug, normalmente os bugs são no back-end. Normalmente. Existem bugs no front-end, mas é no back-end. Então, por isso que eu falo, eu acho que o trampo do front-end, cada vez mais, ele vai poder ser mais substituído por uma IA do que o trampo de um back-end. Com certeza. Porque, cara, imagina escalar a aplicação... Pelo nível de responsabilidade que o back-end tem também. Sim. Mexe com dado, mexe com pagamento, por exemplo. Então, provavelmente vai ser mais difícil mesmo. É só você pensar, né? Você fazer uma conexão com o banco de dados, envolver toda a rota de pagamento, é muito mais complexo do que fazer uma tela. Mesmo que a tela tenha um monte de animação, um monte de coisa complexa, ainda é mais difícil. Não dá pra tirar um mérito de um cara que faz um front-end bem feito pra caralho, mas é muito menos importante do que um back-end bem feito. Mas o iniciante não consegue chegar nisso aí, no back-end. Não. Nem caminho no front. Não. Front é absurdamente bem feito. Mas é mais fácil ele começar pelo front-end do que pelo back. Também acho que é mais fácil. Eu fiz um vídeo no YouTube, inclusive, refazendo o site do GTA. Você viu o site do GTA? Eu vi. O do 6 agora? Eu vi. Ficou pica. Então, lógico, aquilo ali foi um cara muito sênior trabalhando com aquilo, né? Fiz um vídeo refazendo o site? Não, fiz vídeo analisando. Ah, tá. Pô, fudido. 6 meses codando ali pra refazer. Tem nem como. É muita animação, muito tudo. Mas enfim, eu acho que pro iniciante, na minha opinião, essa é da sua. Na minha opinião, iniciante, começa pelo front-end. Começa pelo front-end. Porque é o mais fácil e tem muita demanda e você consegue trabalhar com freela. E depois você vai subindo mais, você vai ver que aonde tá o dinheiro
tá na estrutura de dados e no back-end. É verdade. Começa pelo front, mas não se limita ao front-end também. Exato. Isso é importante. Lembrando que existe um tipo de programadores que é o programador full stack. Full stack. Que é o que a gente é. O programador full stack, ele é o programador que mexe no front-end e o programador que mexe no back-end. Então eu acho que isso é importante. Se o cara quer se tornar um programador de elite, né, um programador top, um programador que ele ganha bem, um programador bem remunerado, ele precisa saber tanto, ele precisa entender, ele não precisa ser o mestre, mas ele precisa entender tanto do front-end quanto do back-end. Fala algumas linguagens front-end, alguns frameworks front-end e fala alguns back-end aí pra galera entender. A back-end Node, Laravel. Laravel é PHP. Não sei o que é mais. Mas front tem Olha o back-end. C Sharp. Java. Python com Django. Dá pra fazer Java com Spring. Dá pra fazer Node.js, que é o JavaScript. Dá pra fazer Go. Golang, a linguagem. Que mais? Tem um monte. Agora, front-end se limita muito a JavaScript. HTML, CSS, JavaScript. Porque tudo no front-end compila para JavaScript. A galera brinca, TypeScript. Cara, na verdade, TypeScript é JavaScript. É JavaScript. Tudo no JavaScript front-end. melhorado. Né? Exato. O JavaScript melhorado. Tem como fazer aplicações front-end com Java, aquele modelo antigo do MVC lá e o C Sharp? Tem, mas ninguém usa mais isso. Todo mundo usa frameworks isolados. Então a gente separa o front do back-end normalmente. Sim. E esse front-end é feito com HTML, CSS e JavaScript. Então, para resumir, se você é um iniciante, estude HTML, CSS e JavaScript. Concordo. Não é? Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil que vai dar retorno mais rápido. E não tem muita enrolação, não é muito difícil. Sim. E aí, depois o back-end você vai acabar aprendendo de tabela. Sim. Então, é um bom começo mesmo. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Algum conselho para alguém que tá começando agora no mundo da programação, que quer fazer uma faculdade? Eu não me limitaria a ou front-end ou back-end, igual eu tinha falado aqui, e não me limitaria a uma linguagem também. Porque tem muita gente que fala assim, eu começo estudando JavaScript ou PHP, na verdade pouco importa hoje. O mais importante é você entender o conceito de front, back, banco, e entender essa lógica inteira, do que dominar uma linguagem 100%, porque hoje o ChatGPT domina tudo, só precisa saber pedir para ele. Então, eu preciso que crie uma API em JavaScript, ou C Sharp, ou Java, qualquer merda. Ele vai saber fazer, mas você precisa saber pedir. Para saber pedir, você precisa entender o conceito, não a linguagem em si. Sim. Então, eu não me limitaria nem a front-end, nem a back-end, nem a linguagem, hoje em dia. Antes era outro papo, mas hoje em dia eu não me limitaria a isso, não. Eu acho que falar pra galera, de novo, reforçar, se você chegou até o final desse vídeo e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, que a gente sempre fala sobre tecnologia todos os dias. É isso. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é só o começo e até nóis. a próxima. Deixa o like.